E aí galera, depois que me pediram para falar sobre os Guardiões da Galáxia que fazem parte da comunidade LGBTQ+, separei 6 deles para a gente conhecer alguns feitos interessantes. Nem todos eles aconteceram nas HQs dos Guardiões, escolhi levando em consideração a importância e o contexto daquele momento. Vamos começar pelo Senhor das Estrelas. O Peter é muito experiente. Vira e mexe tem algum plano que parece a maior maluquice, mas no fim das contas dá certo. Outra coisa é que mesmo sendo um ótimo lutador, já vimos que não está no nível dos maiores como Shang-Chi, Demolidor ou Elektra. Na verdade é juntando todo o conjunto que temos um oponente formidável. Com a tecnologia acaba realizando cenas bem interessantes. Uma bem legal aconteceu no segundo capítulo da sua solo de 2017. Ali caminhava pela rua quando de repente viu um banco sendo roubado. Pediu ao senhor que o acompanhava para esperar, enquanto tentava parar os criminosos. A confusão ficou ainda maior quando uma mulher com poderes telecinéticos apareceu querendo o dinheiro. Detalhe que a Miss Marvel também entrou no meio para evitar. No fim das contas, a vilã começou a usar a própria Kamala contra o Peter, só restando as habilidades para desviar dos ataques que eram fortes o bastante para quebrar as paredes. No fim das contas, aquele senhor parou a vilã pedindo informação sobre ônibus. O Peter aproveitou a distração e a Kamala usou os braços para imobilizar a criminosa. Então foi uma cena bem louca que acabou com a heroína furiosa com ele se arriscando daquela forma. Pelo menos ninguém se feriu e vimos o Senhor das Estrelas habilidoso como de costume. Hércules, Vingadores Sem Rumo foi um quadrinho que mostrou a Nixie, uma deusa que nasceu da escuridão. O detalhe é que passou a ser odiada porque as pessoas tinham medo da noite. Com ela também nutrindo um grande ódio, Zeus quebrou sua alma e jogou no exílio com seus filhos, mas fugiu na primeira oportunidade com a intenção de trazer a escuridão para toda a criação. Foi no meio dessa história que o Vingador contou sobre não se sentir bem com o modo que agia e que até parou de beber para ser visto novamente como o herói lendário, sendo que no fim das contas, seu maior desejo era salvar as pessoas. Se aproximando do fim, a deusa conseguiu juntar sua alma e recuperar a divindade. Também foi aí que viu com clareza a Casa das Ideias, para manipular tudo do modo que queria. A luz que vinha da casa era tão intensa que os heróis foram protegidos por um feitiço da Wanda. O Hércules continuou contando que era como se toda a criação estivesse segurando a equipe. Ele e seus amigos tentavam seguir em frente com passos que pareciam durar 1000 anos, sendo que nenhum deles era eterno, mas ele nasceu da combinação de realidade e mito, portanto é uma lenda, um homem feito de histórias, e se isso não importasse naquele momento, ele ainda seria o homem que ajudou, o que realmente aconteceu, porque segurou a porta, dando a oportunidade do Visão entrar para lidar com a deusa. Marvel Boy. Durante a Guerra Civil, jovens Vingadores e fugitivos ficaram do lado do Capitão América porque não aceitavam a ideia do registro para super-humanos e pessoas com qualquer tipo de poder. Então muitos foram caçados e em certo momento, aliados da SHIELD liberaram o Marvel Boy para acabar com os Kree-Zavin. Naquela época, o Marvel Boy foi tratado como uma arma que realmente colocava medo. Ele alcançou a equipe nocauteando um por um tão rápido que nem conseguiam terminar as palavras, por isso o Wicano não conseguiu fazer nada para se defender. Como Celery também não estava presente, o negócio ficou medonho. O Visão tentou parar o rapaz, mas como não queria fazer mal, acabou perdendo o braço. A Cassie foi quem resistiu e chutou o oponente para longe, mas ele voltou correndo muito, derrubando todo mundo de novo. A Gavião tentou pará-lo com uma flecha especial para dormir, porém atingiu a Cassie. O ataque só parou porque os aliados da Maria Hill apareceram do nada puxando o Marvel Boy para o jato. Esse é um feito interessante porque nos anos seguintes ele se mostrou muito habilidoso como jovem Vingador, só que foi nessa época sendo manipulado que ficou claro que é oponente para equipes inteiras, destacando a velocidade, que é ótima mesmo não sendo um super velocista.
Serpente da Lua. Apesar da Jim ser uma telepata que surpreende, temos outra que também é absurdamente poderosa com feitos que vão além do planetário. Inclusive, a Serpente mostrou que também pode lidar com deuses. O capítulo 10 de Guardiões da Galáxia de 2020 foi bem na época que o Knu começou a atacar o universo. Ali falaram que planetas estavam morrendo e alguma coisa tinha que ser feita a respeito antes que fosse tarde demais. Um supercomputador reuniu informações importantes e criou a foto do Knu, mas as informações eram tão pesadas que danificaram a tecnologia. O Nova até tentou brincar dizendo que tinha uma foto daquela no seu álbum, mas foi repreendido porque o assunto era muito sério. Pouco depois, ficaram sabendo que o planeta Spartax foi atacado por um dragão gigante, ou seja, só restava uma evacuação. Então a Serpente da Lua, em lágrimas, disse que até o momento eram 30.000 evacuados e 2 bilhões de mortos, tanto que começou a chorar porque não sabia o que fazer para acabar com o ataque. De acordo com ela, o dragão era conectado com um deus que não tinha pensamentos, apenas emoções ensurdecedoras, uma cacofonia de crueldade e trevas brincando com a comida, sendo que a partir daquele momento o vilão cultivou ódio pelos heróis. Anjo, Thor e Loki. O 10º reino começa com o Vingador descobrindo que tinha mais uma irmã que foi levada para viver com os anjos. Então ele precisava da ajuda do Loki para abrir a entrada. Chegando lá, conhecemos o reino que era comandado pelas mulheres que praticamente viviam treinando, o que quer dizer que a maioria era muito habilidosa e ainda prendia qualquer homem que entrasse sem permissão. Chegando lá, Loki mudou para a forma feminina porque parecia convencida de que seria mais valorizada vivendo entre elas. Se tornou uma das chefes e ainda ignorou o irmão que passava pelas torturas. No fim das contas, ficamos sabendo que Loki enganou as responsáveis, fugiu para pedir ajuda a Odin e os dois foram até lá salvar o Thor e contar a Angela toda a verdade. Já se tratando da moça, ali ficou claro que é muito poderosa, possivelmente a mais habilidosa das guerreiras, e para reforçar isso, era só ver como lutava contra o irmão sem medo. Nos anos seguintes, teve um relacionamento com a Cira, que é uma mulher trans. Se juntou aos Guardiões da Galáxia e ainda foi paquerada pela Satana, que claramente se atraiu muito pela princesa Asgardiana. E para terminar, temos a Phyla-Vell, que já foi uma Capitã Marvel. No primeiro e segundo capítulo de Guardiões da Galáxia de 2020, podemos ver os deuses do Olimpo retornando querendo guerra. Alguns guardiões foram até lá e a Serpente da Lua começou a forçar muito para manter a camuflagem da equipe. Para colocar mais lenha nessa fogueira, o Hermes correu na velocidade do pensamento para bater neles propositalmente, acabando com a concentração. Nesse meio tempo, os Zeus continuava uma luta contra Phyla-Vell e o Nova, que foi ferido. A Serpente da Lua achou que seria melhor mudar o foco dos poderes e enviar a própria força para a esposa, aumentando seus reflexos e aprimorando as percepções, dizendo que era os olhos atrás da cabeça, mas o resto era sua amada, porque ela é incrível. Zeus, vendo que a moça não ia parar, decidiu voltar para sua cidade flutuante e lidar com os outros guardiões. De acordo com a Serpente da Lua, a Phyla-Vell é a heroína da dimensão dos super-heróis, portanto estava salvando o dia. Achei esse feito interessante e quis comentar porque a moça estava lutando contra um deus. Sua esposa conseguiu ajudar à distância e por fim ainda vimos que ela não deixou o Nova para trás, mesmo com ele pedindo para não atrapalhar. Essa com certeza sabe o que é ser uma heroína. Mas e aí, gostaram desses feitos? Comentem sugestões, deixem aquele like e se inscrevam para não perder os próximos. Lembrando que minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Até mais!